dia, meus amados irmãos. No livro de Salmos, capítulo 92, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Amém. Nessa manhã que o Senhor nos concedeu, vamos louvar e engrandecer o seu nome através de 2 louvores. E para iniciar nossa EBD, vou convidar a Rito para fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Obrigada porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e obrigada porque nós podemos te adorar. Que o Senhor possa nos conduzir na EBD, que a gente esteja com os corações abertos para ouvir a tua palavra através do pastor Messias, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o cântico Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Amém. Nesse momento eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 125. É um capítulo pequeno. Iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Salmos, capítulo 125. Diz assim a palavra do Senhor: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Iremos louvar nosso Deus com mais um cântico, agora do cantor cristão, Crer e Observar. Que possamos confiar nesse Deus que tudo pode, que não nos deixemos ser abalados pelas coisas que ultimamente vem acontecendo. Que possamos ser como o Monte Sião, não ser abalado. Amém? Amém.
Cristo manda, resoluto Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, meus irmãos? Amém. Olá, muito bom dia! Uma grande alegria estarmos mais uma vez para a nossa EBD online aqui no canal da Igreja Batista Regular Boas Novas em Piraporinha. Sempre muito bom termos esta oportunidade de falarmos da Palavra de Deus, de trazermos este assunto novamente, voltarmos às nossas aulas, continuarmos, na verdade, as nossas aulas a respeito do livro de Apocalipse, onde temos falado do tema Desvendando o Apocalipse. E temos visto que o Apocalipse não é um grande mistério, um estudo onde nós temos que nos preocupar achando que nós temos ali um mistério quase que impossível, quase que insolúvel, de coisas que de fato podem nos assustar ou nos deixar assim tão... como se fosse algo assim como se o livro fosse algo que ninguém pode entender. Não, é um livro que, quando nós olhamos a interpretação correta, da maneira correta, e fazemos as observações corretas dentro do texto, nós vamos ver que ele é um livro, de certa forma, fácil de ser interpretado e entendido, A partir do momento em que nós olhamos o texto da maneira que o texto deve ser olhado, A partir do momento que nós olhamos para o texto. Acho que essa é o segredo, olhar para o texto, ao invés de ficar inventando história ou criando ideias inexistentes dentro do texto, nós devemos olhar para o que o texto diz, Esse é o segredo da interpretação, olhar o que o texto tem a nos dizer, e o texto nos dizendo, nós aceitamos aquilo que ele diz, e então interpretamos da maneira como ele deve ser, então, olhado. Queremos agradecer mais uma vez você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco neste tempo. Nós estamos olhando para Apocalipse capítulo 9 hoje, agora só para nós nos situarmos, nós vamos olhar a quinta trombeta hoje, lembrando que no início desta parte do estudo, ele começa com os selos, Então, foi encontrado o livro, o rolo, não tinha quem abrisse, então até João chorava, aí foi mostrado o cordeiro que poderia abrir, que é Jesus Cristo. Então ele vai abrindo cada um dos selos deste livro, e lembra deste rolo, E lembra que este rolo, nós temos interpretado ou colocado ele como um documento da propriedade de Cristo, Como ele sendo proprietário sobre todas as coisas desta terra, sobre todas as coisas deste mundo, ele sendo proprietário da terra. E ali ele está, então, desenrolando, digamos assim, este documento, E em cada selo que ele vai tirando e abrindo este livro, ele, então, vai reconquistando, por assim dizer, aquilo que é dele de direito, E aqui não deixa de ser diferente. Depois de abrir 6 selos, ele abre o 7º selo. E o 7º selo, então, começam-se a tocar as 7 trombetas, As 7 trombetas, por sua vez, nós vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 9, vamos deixar aberto. As 7 trombetas, nós vamos ter depois, na 7ª trombeta, lá no capítulo 11, ele vai dizer que ao abrir, ele viu o santuário de Deus, aí tem a mulher e o dragão e tudo mais, e por fim os últimos flagelos e todas essas coisas envolvidos nessa 7ª trombeta, que na verdade não deixa de ser parte das 7 selos.
Então, na verdade, esse é o último selo que vai sendo aberto, e aí o desenvolvimento desse período está neste último selo, ok? Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 9, versos de 1 a 12, diz: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também lhes foi permitido que os matassem. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado porque lemos Tua Palavra e estamos tratando da Tua Palavra e estamos estudando a Tua Palavra, Deus. E como é precioso estudarmos esta Sua Santa Palavra. Palavra essa que nos conforta, que nos corrige, que nos dirige, que nos ensina, que nos dá um caminho a seguir, Pai. Muito obrigado porque temos a liberdade de estudar essa Tua Palavra. E, ó Deus, que estudando esta Tua Palavra possamos ser edificados, ensinados, transformados, moldados pela Tua verdade, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e fale aos nossos corações nesta manhã, que seja um domingo cheio de bênçãos para aqueles que nos assistem, que o Senhor possa derramar sobre cada um da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, Pai. Eu te louvo agradecido por meio de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O nosso mundo é o mundo onde transcorre parte da gloriosa história de Deus. Essa parte dessa história também, que traz honra a Deus, é a história da redenção. E especialmente quando nós passamos a olhar para esta história, entendendo que o todo da história diz respeito ao Senhor, aquele que é o Senhor absoluto de toda a história, o Senhor absoluto de todas as coisas, e que nada foge ao seu controle, ao seu poder. E parte dessa história, e algo que é muito importante para nós vermos e entendermos o quanto essa história, ela de fato honra e glorifica o nosso Deus eterno, é que Satanás e suas hostes demoníacas que atacam e atacaram a raça humana, transformaram a terra nesse principal campo de batalha, nessa terra
cósmica contra Deus, santos anjos, os anjos eleitos, né? E Satanás, ele vem constantemente, continuamente, fazendo o que ele sempre fez, tentando levar o homem sempre à desobediência de Deus, a Deus, né? Levando a consequências eternas, naturalmente. E a consequência desastrosa de Satanás ter enganado Adão e Eva foi que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte se passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas depois da queda, graciosamente, Deus prometeu um Salvador. E ele prometeu que esse Salvador viria para destruir Satanás e libertar o povo do seu poder, em Gênesis 3,15, chamado de o proto-evangelho. Satanás, ele de alguma forma continuou tentando, né? Isso é uma tentativa constante dele de tentar impedir com que a graça de Deus se manifeste sobre os homens e que os homens venham à fé salvadora, porque de fato isso é que os tira das garras de Satanás e os leva para as mãos daquele que é o Deus eterno, né? Ao olhar a história bíblica, nós vamos ver como Jó foi odiado, né, por Satanás por causa da sua piedade, tentou levá-lo à destruição para que ele de fato rejeitasse a Deus, né, e tantas outras coisas, né, tirando seus bens, seus filhos e até a sua própria saúde, né? Satanás também, irmãos, é aquele que nos acusa continuamente diante de Deus, tá? Ele continua nos acusando dia após dia diante de Deus. E não há nação que mais tenha sido atacada, por assim dizer, ou que recebeu mais ódio de Satanás do que a nação de Israel, de quem Cristo descende na carne, de quem ele vem da linhagem de Davi, e isso tem sido de fato algo que nós vemos claramente. E diante disso, né, irmão, Satanás tem de fato tentado impedir ou frustrar, por assim dizer, os planos de Deus, né? Desde o início do ministério de Jesus na terra, também Satanás ele lutou com toda a sua fúria, né, contra o Senhor Jesus Cristo. Ele o tentou após 40 dias do início do ministério de Jesus no deserto, onde ele tinha ido orar, tentou fazê-lo pecar contra Deus, Mateus 4, de 1 a 12, 1 a 11, perdão. Então, na verdade, irmão, Satanás nunca deixa de fazer o seu trabalho, né? Essa tentativa de usar até pessoas contra Jesus, ele continua trabalhando contra nós hoje, ele continua trabalhando contra a igreja de Jesus Cristo hoje. Ele fez isso com Pedro, tentando tirá-lo, dominá-lo para si, e a igreja, então, tem sido também hoje um alvo especial do ataque satânico, não tenha dúvida nenhuma, né? Isso é óbvio, né? E Deus soberanamente permite e supervisiona todas essas agressões satânicas, até porque elas cumprem os propósitos de Deus, apesar deles, né? Apesar do que possa acontecer, na verdade Satanás ele é um servo de Deus. Interessante quando a gente entende essa realidade. Embora ele esteja tentando destruir os propósitos de Deus e atrapalhar os propósitos de Deus, na verdade Satanás irá servir ao propósito de Deus. E um desses propósitos é quando ele é autorizado a lançar um ataque mortal contra a raça humana. E esse ataque mortal virá ao soar da quinta trombeta, durante então o tempo do julgamento de Deus na grande tribulação. Por milênios, queridos, os céus declaram a glória de Deus, conforme diz Salmo 19, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas no futuro, eles vão declarar a grande ira de Deus. Os 4 primeiros julgamentos das trombetas serão todos envolvendo objetos que são arremessados do céu para a terra, né? No caso
da quarta trombeta, os corpos celestes que são afetados, né? Embora a destruição causada pelos primeiros 4 elementos da trombeta sejam catastróficos, os 3 restantes serão muito piores, muito piores. E essa foi a mensagem preocupante dada, né, por uma águia voando no meio do céu, conforme o capítulo 8, versículo 13, que diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Veja que ele fala 3 ais, essa águia, né, esse bicho, sei lá o que, ele fala de 3 ais. E o texto aqui nos diz que este é o primeiro ai. Então ela pronunciou uma tríplice mensagem de aflição, uma para cada uma das 3 trombetas, né, para aqueles que habitam na terra. Um termo técnico em Apocalipse para as pessoas não regeneradas, né? Então, de fato, essas pessoas que habitam sobre a terra, né? O termo técnico para falar dessas pessoas que estão sem o Senhor. Os terrores desses 3 julgamentos finais, né, no momento em que a trombeta soar, ela vai desencadear realmente algo muito difícil. E a mensagem da águia vai dar às pessoas uma última oportunidade de se arrepender. Porque, na verdade, os terrores de Deus estará para se desencadear, se arrepender antes, né, até do crescente julgamento divino que atinge o seu ápice nessas 3 explosões finais da santa ira de Deus. Na verdade, parece que aqueles que vão através do 5º julgamento, que vão sofrer aí o 5º julgamento, a 5ª trombeta sem arrependimento, vai mostrar claramente apenas o seu estado impenitente e como odeiam realmente a verdade e odeiam a Deus, né? Cada um dos 4 primeiros julgamentos das trombetas afetam o universo físico de alguma forma, mas no soar da 5ª trombeta, o foco muda do reino físico para o reino espiritual. Os eventos traumáticos associados a essa 5ª visão dessa trombeta vão se desdobrar de uma maneira que podemos dividir em 4 cenas, né? Em 4 cenas. O poder desbloqueado, o poder desencadeado, a aparência revelada e o príncipe desmascarado. Então é isso que nós podemos olhar aqui. São essas 4 cenas que nós vamos olhar para cada uma delas para entendermos esta que é a 5ª trombeta. Então nós temos então aqui a primeira cena, né, que, como nós falávamos, ela então é o desbloqueio, digamos assim, da trombeta, né? Então quando a trombeta é tocada, então nós temos aí liberado, por assim dizer, a 5ª trombeta, que está nos versos de 1 a 2, que diz: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dela saiu uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça que saía do poço. Então, quando o 5º anjo toca a trombeta, quando ela soa, João viu uma estrela do céu que havia caído por terra, ou cai na terra, e nas visões do apóstolo ele já tinha visto outros corpos celestes também cair na terra. Mas, ao contrário deles, no entanto, essa estrela não era um pedaço de matéria inanimada celestial, mas um ser angelical. Ele diz que foi caído por terra, sugere então uma referência aqui ao próprio diabo, que caiu aqui, ou que vem aqui para atormentar o mundo, autorizado naturalmente por Deus. Satanás
teve a sua queda inicial, nós não sabemos exatamente em qual ponto. Alguns vão usar Isaías 14 ou Ezequiel 28 para defender a queda de Satanás e mostrar como ela aconteceu, mas eu pessoalmente não vejo esses textos como de fato falando de Satanás, mas de qualquer maneira que nós temos a queda de Satanás e o início, por assim dizer, de um ataque dele durante esse período, né? Ou uma entrada dele neste cenário, uma liberação dele para este cenário. Então, durante a tribulação, naturalmente, Satanás e os seus exércitos vão lutar, vão trabalhar, eles vão estar sendo lançados na terra, né? Nós vamos ver, por exemplo, uma guerra entre Miguel e o dragão, né, e os seus anjos, aqui mesmo no livro de Apocalipse. Então a história, né, vai nos mostrar essas realidades, vai mostrar esta verdade, né? Satanás, ele hoje trabalha, Satanás hoje tenta destruir as coisas que o próprio Deus faz, mas aqui nós temos um momento em que ele é saído ou lançado no poço, né? Ou nesse poço que é a terra, por assim dizer, aonde ele vem para trabalhar. Depois, Satanás será de fato preso, né? E aí ele ficará durante um milênio acorrentado. Satanás não está preso hoje, embora alguns tenham essa visão e defendam isso. Eu não vejo essa possibilidade nas Escrituras, em hipótese alguma, de Satanás estar preso. Ele está solto e ele será preso no período milenar. Nós não vivemos o período milenar ainda. O período milenar acontecerá após o período da grande tribulação. Então, no milênio, Satanás será acorrentado e preso com os demais demônios e tudo mais, né? Então, as Escrituras ensinam que Deus soberanamente escolheu encarcerar certos demônios já, como uma forma de punição, como Pedro diz, como Judas diz. Deus não poupou, né, alguns anjos que pecaram, mas os entregou, né, a abismos de escuridão reservado para o julgamento, né? Ou seja, é lançá-los realmente num poço, num buraco, num tártaro, né, por assim dizer, no inferno. Então, o que nós temos aqui é de fato que isso já acontece, mas depois do período da tribulação, Satanás também será preso definitivamente, ou pelo menos definitivamente durante o período milenar. Depois ele será solto para uma guerra que ele vai fazer e a sua derrota final, aonde depois ele será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde não será o seu reinado, mas sim será o lugar da sua destruição, o lugar do seu da onde ele estará sofrendo a sua punição também. Então os demônios alguns deles estão encarcerados no abismo, não há dúvida disso, mas o mais perverso e vil e pervertido de todos os anjos caídos, ele continua solto e ele continua trabalhando para nos destruir, e ele vai trabalhar no período da grande tribulação de uma maneira muito forte, né? Então o que nós temos aqui, a imagem que nós temos é como se o poço do abismo fosse aberto, por assim dizer, e então Satanás vem com toda a sua força, talvez junto com outros demônios e tudo mais, para realmente fazer parte desse juízo de Deus sobre a terra, né? Diz que há um vasto volume de fumaça, ao ponto de o sol se escurecer, né? Ou seja, uma fumaça que vai escurecer tudo, onde ninguém vai conseguir enxergar sequer o sol. Então esse é o primeiro cenário, né, que nós temos aqui, a primeira cena dessa quinta trombeta. Satanás sendo solto, Satanás sendo usado, o Satanás vindo de maneira que venha para atacar a terra, para atacar os homens. Então ele vem com toda a sua fúria e sendo um instrumento de Deus para o julgamento da humanidade, sendo um instrumento de Deus
para que a humanidade seja de fato, então, sinta, né, a miséria que ela tem de estar longe de Deus. Na sequência, a segunda cena que nós temos o poder desencadeado, versos 3 a 6, que vai nos dizer: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que matassem os que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Veja quantas coisas nós temos neste verso aqui. Então, além dessa vasta e esvoaçante nuvem ameaçadora de fumaça que escurece o céu e causa pânico entre os habitantes da terra, João viu um novo terror emergir a partir daí. Demônios assumindo uma forma visível semelhante à de gafanhotos. Eles vêm como um enxame do abismo para atormentar a terra. O poder destrutivo dos gafanhotos ele é observado em várias passagens do Antigo Testamento. Deuteronômio, Crônicas, Salmos, Joel. Então, enxames, né, de gafanhotos consomem toda a vegetação que está no seu caminho. Na verdade, a cena aqui é uma reminiscência da praga dos gafanhotos no Egito, em Êxodo 10. Êxodo 10. E da descrição das pragas dos gafanhotos de Joel 1 e Joel 2. Mas é muito pior, é algo muito maior do que isso. Então, as imagens da fumaça é uma descrição de uma grande praga de gafanhotos que cobre tudo, né? Milhões e milhões de insetos, por assim dizer. Enxames que vêm com muita força. Não são gafanhotos animais literais, né? Bichos literais, naturalmente, né? Ou insetos literais, por assim dizer. Mas, na verdade, é algo que parece com gafanhoto, né? Então, veja que essa praga vem realmente para destruir tudo que vier na sua frente. Mas, como eu disse, não eram gafanhotos comuns, mas demônios como gafanhotos que trazem destruição. Então ela simboliza inúmeros e incontáveis capacidades destrutivas que os demônios terão. O poder de infligir dor é comparado com a dor dos escorpiões, que indica que não são gafanhotos reais. É apenas uma vez que gafanhotos não têm cauda pungente como escorpiões, né? E eles não picam como escorpiões. Escorpiões, eles têm um ferrão venenoso e que deixa dolorido o lugar. As picadas, né, são extremamente, de fato, dolorosas, que podem chegar até matar, dependendo seres humanos, né? Os sintomas de uma picada são mortais, né? Convulsões, paralisias, dores terríveis. Então, na verdade, a ideia é essa, uma combinação aqui dessa descrição dos demônios, dos gafanhotos e os escorpiões, que enfatiza a letalidade dessa invasão demoníaca, ou como de fato será algo forte, algo poderoso, por assim dizer, algo que vem de uma maneira devastadora, né? Como um julgamento de Deus. Deus vai permitir e vai trazer esses demônios para que eles tenham contato direto com as pessoas que não se arrependeram, com quem eles também vão passar a eternidade no lago de fogo. O fato de que essas criaturas, tipo gafanhotos e escorpiões, vêm de um lugar onde o seu líder, o anjo do abismo, domina, indica que eles vão estar à vista nessa cena. Então veja que estes demônios também serão eles que estarão na eternidade junto com a maioria destas pessoas. Só que lá eles não terão o poder que está dando agora. Lá eles também sofrerão, lá eles também passarão por sua
na verdade, será o seu lugar também de destruição. Né? Bom, o texto vai continuar dizendo que neste julgamento, né, no mundo físico, eles foram informados por Deus que haveria limite nos seus propósitos. Né? Deus vai proibir, dando a erva da terra, a verdura, alguma verdura, vai ser atacada. Isso mostra mais uma vez que eles não eram insetos reais, né? Pois a vida do gafanhoto é, de fato, comer uma planta, né? Ele depende disso. A referência da erva da terra sugere que em algum tempo se passou desde o primeiro julgamento, né, da primeira trombeta até agora, né? Porque as coisas já voltaram a crescer, por assim dizer, né? Então já houve algum tempo aí entre uma e outra, o meio ambiente da Terra já está de alguma forma se recuperando, ainda que pouco, porque o tempo é curto. Mas o negócio dos demônios não é com a vegetação, né? Mas com os homens, né? Com ferir as pessoas, com aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Os crentes do período tribulacional, aqueles que se converterem no período da tribulação, serão preservados, serão poupados. Aqueles que não têm, ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, serão poupados, né? Assim como a casa de Israel será poupada dessas pragas, assim como eles foram poupados no Egito e continuaram sendo poupados, também os crentes, os salvos por Jesus Cristo no período da tribulação, também serão poupados. Assim como nós hoje que vivemos esse período pré-tribulacional, pré-retorno de Cristo, pré-arrebatamento, também somos guardados, poupados do Senhor de ataques terríveis do nosso inimigo. Aqueles que têm o selo de Deus estão guardados pelo Senhor e permanecerão guardados até o final. O selo é uma marca de pertencimento a Deus e nos protege das forças do inferno. Assim como protegerão aqueles no período tribulacional, nós que somos selados com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios capítulo 1, estamos guardados na potente mão de Deus, e Satanás, o maligno, não pode nos tocar, não pode nos destruir, não pode nos tirar das mãos do Senhor. Estamos preservados no Senhor. E aqueles também do período da tribulação que forem lá salvos, também serão preservados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Então esse pertencimento a Deus, seja nesta era, seja na era vindoura, garante a tranquilidade, a paz, a segurança que o Senhor nos dará, ou nos dá àqueles a quem são seus. O selo, essa marca de pertencer a Deus contra as forças do inferno. Jesus prometeu aos crentes de Filadélfia, aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, ele jamais vai sair dela. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Deus protege o seu povo no meio do julgamento. Assim como ele fez lá em Ezequiel 9, que Deus mandou um anjo passar por Jerusalém e colocar uma marca nos remidos. Mas aqueles que não tiverem a marca foram sujeitos à morte quando a cidade caiu para os babilônios. Assim como lá no Egito a marca do sangue protegeu os filhos de Israel, a marca de Cristo nos protege hoje, e a marca do Senhor protegerá aqueles que se converterem no período tribulacional. Louvado seja o Senhor. Somos guardados, somos protegidos, somos livrados pela misericórdia de Deus, e mais uma vez, o maligno não pode nos tocar. Os demônios podem fazer muitas coisas. Contra o não regenerado, ainda é limitado. Mas contra o regenerado, ele não pode tocar, porque o Senhor protege os seus. Mas é interessante que eles não têm aqui, neste caso, do período tribulacional, mesmo para os não crentes, pelo menos para os não salvos, eles não têm a permissão de matar ninguém.
Eles não têm. E Deus, em sua misericórdia, vai dar às pessoas 5 meses de tormento. Interessante, um tempo normal de uma vida de um gafanhoto. Né? Período que eles não costumam morrer. E ao mesmo tempo será dado uma oportunidade deles se arrependerem e crerem no Evangelho. É como Deus é misericordioso, como Deus é bom, mesmo no meio da intensidade, enquanto é infligido o castigo, o Senhor está também preservando e guardando. O texto diz que os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Toda a esperança se foi nesse período. Parece que não haverá amanhã. As pessoas da terra estão devastados. A terra está devastada. Incêndios, vulcões, cataclismas, mar cheios, corpos putrefatos de bilhões de criaturas mortas, atmosfera contaminada por gases, pouca água potável, muito veneno amargo na água. Olha que interessante, né? Os homens vão querer a morte. Aquele sonho de uma utopia em todo mundo sob a liderança do anticristo, que ainda vai ser revisto lá quando a gente vai falar sobre a besta no capítulo 13, terão morrido. Os homens estarão enlouquecidos pela sujeira e a vileza e infestação demoníaca. As pessoas vão querer o alívio com a morte, apenas para descobrir que a morte teve apenas não vai resolver o problema deles, porque na verdade a morte é o último passo deles para a eternidade sem Deus. Não haverá fuga da agonia infligida pelos demônios, não haverá escapatória do julgamento divino. Todas as tentativas de suicídio, seja por arma, por veneno, seja por onde for, irão falhar. Deus não vai permitir. Os homens vão desejar isso, mas isso não vai acontecer. Bom, nós falamos de 2 cenas. Nós teremos mais 2 cenas para falar hoje, mas o nosso tempo vai ficar muito extenso. Então nós vamos deixar essas 2 cenas para a próxima semana. E eu quero agradecer você que tem nos acompanhado nesses estudos bíblicos de Desvendando o Apocalipse. Agradeço a todos os irmãos, a todos os amigos. Que Deus lhes dê uma boa semana, na graça e na paz do Senhor. Forte abraço, obrigado. Tchau, tchau.